entrevista nesse momento com o Dr. Gustavo Gastal. Dr. Gustavo é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Santo Antônio, lá em Blumenau, e nós vamos falar com ele sobre esse mês de prevenção ao câncer. Muito bom dia, Dr. Gustavo. Bom dia, Aldair. Bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo. Tudo bem, doutor Gustavo? Mês de combate ao câncer, o Hospital Santo Antônio é um hospital de referência em oncologia aqui em Santa Catarina e eu queria conversar um pouco sobre dados, informações, né? Câncer, que é essa doença que afeta grandemente aí um grande número de pessoas. Quais são os principais tipos de câncer, doutor Gustavo? Então, Aldair, acho que também vale frisar que a gente vem tendo um aumento no número de casos consistente aí nos últimos tempos, né? E isso acaba sendo visto já nos países desenvolvidos, né? Uma redução nas doenças cardiovasculares, nas doenças infecciosas e um aumento do número de casos de câncer. E o Brasil está indo para esse mesmo rumo. Assim como os outros lugares do mundo, ainda os cânceres mais prevalentes são o câncer de próstata no homem e o câncer de mama na mulher. Depois do câncer de pele e não melanoma, que é o mais prevalente em todo o mundo. E aqui não é diferente. Na nossa região, assim como em outras, a gente vê um número muito grande desses casos. Na região também é importante frisar a questão do câncer de pele em si, tanto pela exposição solar, quanto também pela origem, a descendência, né, da maior parte das pessoas que aqui vivem de descendência europeia, que tem um tipo de pele que é mais suscetível ao câncer de pele também, né? Mas nós temos outros tipos também de câncer, certamente. O hospital aí que é referência atende outros tipos. E aí vai do câncer do colo, o câncer de intestino, enfim, outros tipos de câncer também que acabam atingindo aí as pessoas aqui da nossa região. O Hospital Santo Antônio é um hospital de referência hoje no estado de Santa Catarina. Hoje, qual é a estrutura que o hospital disponibiliza aí, doutor? Bom, acho que uma coisa falando do hospital, o hospital conseguiu nos últimos anos formar um centro específico de oncologia, né? Então ele tem uma área destinada totalmente para oncologia, em que se tem tanto oncologia adulta quanto pediátrica, hematologia oncológica, que vai tratar leucemias, linfomas, e também estrutura toda de radioterapia. Então a gente consegue concentrar aqui os três pilares do tratamento oncológico, que são cirurgia, radioterapia e tratamentos com quimioterapia e outros medicamentos aplicados de forma injetável ou oral, né? Então a gente consegue contemplar e ver o paciente como um todo. Além do que é importante frisar que acho que um diferencial grande que o nosso hospital tem é a equipe multidisciplinar. A gente compõe uma equipe não só de médicos, mas também de enfermeiras especializadas, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de assistentes sociais, capelão. Então, a gente tem uma equipe que é ver o paciente como um todo, não só a doença, né? E isso é muito importante, não só o paciente como a família, amigos, todo mundo, que a doença ela é sistêmica, ela acaba atingindo todo mundo em volta, né? Então a gente precisa também ver dessa forma para melhor tratar os pacientes. Doutor, por que da dificuldade, porque, né, o que impede da medicina, da ciência avançar em busca de uma cura específica para o câncer? Olha, na verdade, Odair, quando se fala de cura de câncer, eu acho que o ponto principal ainda é a detecção precoce, né? Se nossos esforços forem destinados a descobrir cada vez mais cedo e também atuar na prevenção dos fatores de risco, as taxas de cura vão ser bem maiores. Hoje a gente tem muitos pacientes curados, graças a Deus. O câncer de mama é um dos que, pelo todo o progresso nas mamografias de rotina, a gente tem diagnosticado precocemente a maioria dos casos e uma taxa de cura que supera os 90%. Então, existe meios de curar o câncer, sim, só que a partir da detecção precoce. Quando se fala em câncer avançado, que é aquela doença já metastática, que tem outros órgãos atingidos, ainda
as taxas de cura são muito pequenas mesmo, tá? Isso é fato. E nos últimos anos, pouco evoluiu em termos de curabilidade. A gente tem uma cronificação das doenças, a gente consegue, com tratamentos melhores, aumentar a sobrevida dos pacientes e melhorar muito a qualidade de vida. No entanto, ainda pensar em cura na doença avançada, a evolução foi muito pequena nas últimas décadas, tá? Isso porque a gente está lidando com uma doença que é extremamente complexa, que tem mecanismos de resistência muito importantes. Então, os medicamentos que melhor agem com o tempo vão acabar ficando resistentes. A ciência tem avançado a passos largos, mas é uma batalha relativamente difícil. Eu acho que o esforço dessas campanhas que a gente tem em tentar diagnosticar precoce, tentar evitar fatores de risco que possam ser reduzidos, como o cigarro, por exemplo, vai ter um impacto a longo prazo muito maior. E eu acho que isso é o diferencial, que a gente tem que correr atrás pensando no todo da doença. Além do cigarro, doutor, quais são os principais fatores de risco para o câncer de maneira geral? Eu acho que daqui dá para a gente falar de fatores evitáveis, né? Aquele que as pessoas, tomando um certo cuidado, vão diminuir muito o risco de câncer, né? Quais são? O cigarro, com certeza, é um dos principais deles, né? Mas outros fatores que estão muito presentes na nossa vida diária, como sedentarismo, obesidade, tá? Uma alimentação rica em gorduras, em alimentos processados, exposição solar, no caso do câncer de pele excessiva, o sedentarismo eu já comentei. Então, tem uma série de fatores que a gente conseguiria evitar se as pessoas tivessem um cuidado, e com isso a gente conseguiria diminuir uma porcentagem grande dos cânceres que acometem hoje na nossa população. E outra coisa, certamente, aí a gente já está falando de estilo de vida que vai evitar né, que vai evitar o câncer. Mas aí também, na questão da prevenção e do diagnóstico precoce, a importância de periodicamente estar constando, fazendo o exame, fazendo o check-up, né, doutor? Exatamente, exatamente. Olha, dando exemplo de algumas medidas que podem ajudar no diagnóstico precoce, está aí a mamografia, que já por anos já mostrou reduzir mortalidade do câncer de mama, exames de intestino, no caso a colonoscopia, a partir dos 45 anos também reduz mortalidade. Pacientes que fumam excessivamente podem se beneficiar de exames de imagem periódicos também. No caso do câncer de colo de útero, também tem uma campanha de prevenção com o Papa Nicolau, que é bem importante. E aí já vale abrir um parêntese pela questão da vacina contra o HPV, que adolescentes, no início da adolescência, se tomadas essa vacina, provavelmente vão reduzir a zero o risco do câncer de colo de útero. Então, vale as mães se informarem para as crianças no início da adolescência já receber a vacina, né? Muito bem, então essas ações simples de acompanhamento podem evitar lá na frente. E o doutor que acompanha atende diariamente pessoas que estão em diversos estágios aí do câncer, sabe muito bem o drama familiar que é, muitas vezes, né, as pessoas que já têm um nível mais avançado, as pessoas quando descobrem, enfim, o psicológico das pessoas é muito afetado, né, doutor? Não só da pessoa que tem a doença, mas da família também. O entorno sofre junto e a gente tem que tratar todos juntos, né? Tratar a família e o paciente, porque realmente é uma situação dramática receber um diagnóstico, né? Felizmente, eu posso ver nessa década que eu trabalho com oncologia que tem melhorado muito, mas é claro que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas realmente atender um paciente com um diagnóstico precoce e em seguida pegar alguém que diagnosticou com doença avançada, realmente a diferença é muito gritante assim, né, para o nosso dia a dia, né? Mas estamos aí para atender a todos. Doutor, alguma ação específica do hospital durante esse mês de prevenção? A gente, na verdade, as datas elas são
muito importantes, eu acho, para chamar a atenção, né, da população para o assunto, né? Mas o hospital ele busca, além das datas, é claro, a gente está sempre procurando fazer ações internas e com a população para lembrar e aproveitar familiares que já estão por aqui acompanhando seus pacientes para também lembrar de exames, lembrar do cuidado que devem ter. Então a gente procura fazer uma coisa mais contínua, tá? E aproveitar as datas, é claro, para alguns eventos pontuais, mas neste momento a gente tem feito uma ação mais contínua, pensando em beneficiar todos que por aqui passam e a população também, né? Olha, doutor, a gente quer agradecer a sua participação na manhã desta segunda-feira aqui no Repórter Cultura. Acho que o que fica de mensagem da participação do doutor Gustavo aqui com relação ao câncer é realmente o estilo de vida para que se evite chegar lá e também a questão da prevenção no sentido de buscar, né, os exames periódicos a fim de identificar o quanto antes, no caso que você acabe identificando um câncer, mas que seja então feito isso de forma precoce, né, doutor? Essa eu acho que é a principal mensagem. Com certeza, com certeza. Esse é o caminho para a gente vencer essa batalha todos juntos, né? Acho que é um problema social e a sociedade se envolvendo e todo mundo se cuidando, a gente vai ter lá na frente um resultado para ser comemorado, tenho certeza disso. Doutor Gustavo, um abraço, uma boa semana, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. Eu que agradeço, abraço a todos aí,